Olá, pessoal. Eu sou Elias Francisco do Prado, professor de português. Sou formado em letras com habilitação em português, francês e respectivas literaturas pela antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho, a FAP, atual Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP. Iniciado em 1982 e concluído em 1985. Pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior na antiga Fundação Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio, atual UEMP Campus de Cornélio Procópio, também no Paraná, de 1987 a 1988. Participei do Programa de Desenvolvimento Educacional, o PDE, promovido mediante parceria entre a SED e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, bem como pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, a UEMP, de 2010 a 2012, na disciplina de Língua Portuguesa. Atuei como professor de língua portuguesa com dedicação exclusiva no ensino público a nível fundamental e médio, de 1985 a 2024, quando me aposentei. Agora nós vamos para a nossa primeira aula, aula número 1. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós vamos para a aula 1, sobre signos linguísticos. Mas, antes de tudo, antes de falar sobre signos linguísticos, eu preferia falar sobre o que é a linguística. A linguística é a ciência humana que estuda a evolução da língua através dos tempos. Por exemplo, assim, todas as palavras da nossa língua, ela tem alguma ligação com o início. Pode ser greco, romana, né? Pode ser árabe, pode ser afro. Então, ela às vezes surge e ela vai, assim, por exemplo, imaginemos assim que seja de outros países, ela se espalha também. Então, alguma palavra, por exemplo, que tem certa semelhança, por exemplo, do francês, o inglês, o português. Imaginamos, por exemplo, a palavra tableau, francês, né, quer dizer mesa, table quer dizer a mesma coisa e tem uma certa semelhança na escrita. Veja bem, tábua, né? Então, ela vai mudando. Então, veja bem, vem de línguas, de países diferentes, mas tem uma raiz. Então, todas as palavras, elas têm um início. E o estudo da linguística, ela vem trazendo isso através dos tempos. Enfim, mas na aula de hoje, nós vamos falar sobre signos linguísticos, como já foi dito. A linguagem apresenta todo o sistema de sinais convencionais, sejam estes de natureza verbal ou não verbal. O que é verbal? Verbal é quando você escreve. Ela com todas as letras, vamos dizer assim, né? Não verbal quando ela é representativa. Por exemplo, uma imagem, uma charge, né? Então, cores, sinal positivo, placa de trânsito, né? Quadrinhos, enfim. Existem muitos tipos de comunicação não verbal. A língua apresenta um sistema de signos convencionais de natureza gramatical, usados, né, pelos membros de uma comunidade, que é, no nosso caso, a língua portuguesa. Então, veja bem, esses dois elementos são essenciais para a comunicação se concretizar de forma plena. Olha, imaginemos, então, que se você só fizesse comunicação escrita, dá, certo? Obviamente que dá. Mas como enriquece, por exemplo, você trazer um sinal, por exemplo, você não tem que escrever lá no semáforo, né?
pode passar, não pode passar. Não, a cor representa. Então, veja bem, esse é o tipo não verbal. Aí, veja bem, unindo-se esses dois tipos de natureza, a comunicação se torna plena, se torna mais ampla. E você tem muito mais recursos para poder se comunicar. Né? O signo linguístico é o elemento representativo, que subdivide-se basicamente em dois elementos principais, que são o significado e o significante. Vejam bem. Então, nós temos, né, os dois elementos principais subdivididos aqui. O significado é o próprio conceito de signo, ou seja, a ideia que se tem de determinada palavra. Exemplo, casa. Quando alguém fala para você a palavra casa, logo que vem na sua mente uma moradia, uma habitação, um lar, apesar que lar nem sempre, né, pessoas às vezes até dividem, pensam que lar é um lugar, um ambiente, enfim. Mas a palavra casa, ela é um ambiente, é um lugar de moradia. Vem na sua mente a imagem dela, um cachorro, por exemplo, um gato, enfim, a gente vê a imagem que se tem do determinado animal. O significante, veja bem, você pensará nas letras que compõem a palavra. Então, no caso do significante, a pessoa fala casa, você imagina nas letras, você vai colocar um C, A, S, A. Óbvio, é assim que se escreve a palavra, né, na nossa norma culta da língua portuguesa, obviamente. Agora, os fonemas já são diferentes. Por exemplo, você vai ver a palavra casa é K-A-Z-A. A palavra cachorro, por exemplo, você vai ver K-A-X-O-R-O. Então, é aí que existe, então, quando nós estudamos lá nos primeiros anos da nossa vida escolar, estudamos os fonemas e letras, que são quantos fonemas tem? Tem tantos fonemas e tantas letras, às vezes são iguais, às vezes tem menos letras que fonemas, às vezes tem mais fonemas que letras. Oi, pessoal, então agora vamos ao nosso exercício, o A e o B primeiro, certo? Podem ler aqui junto comigo? Número 1. Assinale com X a resposta correta. A representação de um sistema de signos convencionais de natureza gramatical usados pelos membros de uma determinada comunidade, em nosso caso a língua portuguesa, é a língua ou é a linguagem? Vamos para a letra B. A representação de um sistema de signos convencionais de natureza gramatical usados pelos membros de uma comunidade é a língua ou é a linguagem? Então, eu gostaria que vocês pausassem o vídeo agora para ver se você acertou a resposta, tá bom? Então, agora que vocês responderam, vamos ver se você acertou. Retomando a nossa explicação, veja bem, a representação de um sistema de signos convencionais de natureza gramatical, usados pelos membros de uma comunidade, em nosso caso a língua portuguesa, é a linguagem, certo? Então, a opção 2. A representação de signos convencionais de natureza gramatical usados pelos membros de uma comunidade é a língua, certo? Então, seria a 1 aqui.
Agora vamos para os exercícios C e D. Beleza, pessoal? Então, vamos para o exercício C e o D. Ao ouvir a palavra casa, você pensará nas letras que a compõem, que é o C, o A, o S, o A, e nos fonemas que recompõem. Então, como vocês viram, fonemas e letras, às vezes, as letras não são as mesmas do fonema. Então, os fonemas são K, A, Z e o A. Estamos falando de quê? Do significado? De um significante? E a letra D? A recriação de uma imagem ao ouvir a palavra casa denomina-se o quê? Será que é significado? Será que é significante? Quando você mentaliza uma casa, por exemplo, você mentaliza um objeto, né? Você recria esse mentalmente, né? Essa imagem, você sabe para que serve tudo mais. Seria, então, significado ou significante? Vamos pensar? Então, ao ouvir a palavra casa, você pensará nas letras que acompanham. Casa, C-O-A-S-A, e nos fonemas que compõem, que é o K, o A, o Z e o A. Portanto, estamos falando de um significante. Certo? A recriação de uma imagem, ao ouvir a palavra casa, denomina-se significado. Espero que você tenha acertado. Valeu? Aí, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado, né? Nós encerramos a aula nesse momento. Se você gostou, dá um like aí pra gente, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Valeu! Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar diretamente o canal através de nosso Patreon. Siga a página Português com o Professor Elias no Facebook, através do link afixado no canal.